Acelera a Amazônia. Oferecimento Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, INDT, e Fundação Paulo Feitosa, transformando conhecimento em inovação. Olá, estamos começando mais um Acelera Amazônia aqui na programação do AmazonSat. Todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, a gente está aqui para falar de empreendedorismo, inovação e tecnologia. No programa de hoje você vai saber como a tecnologia pode impactar na vida das crianças. A gente vai falar com o Glauco Aguiar, que é o CEO da Manaus Tech. E também vamos conversar um bate-papo gostoso com a professora de Engenharia de Software, Missila Sumária, que vai falar para a gente sobre um projeto de robótica. Segura aí, o Acelera está só começando. E agora eu vou conversar com o Glauco Aguiar, que é CEO da Manaus Tech. A gente vai conhecer um pouco sobre os projetos que ele vem desenvolvendo. Oi, Glauco, super bem-vindo aqui no Acelera Amazônia. Obrigado, é um prazer estar aqui. Glauco, me conta uma coisa, desde quando existe o Manaus? A Manaus Tech ela já existe há uns 7 anos, mas nesse formato, trabalhando com crianças especificamente, a gente trabalha há 4 anos. E como é que foram os primeiros projetos? Como é que você começou, teve a ideia de entrar no empreendedorismo e abrir Eu e meu sócio, o Luiz, nós somos professores da área de tecnologia e nós percebemos um gap muito grande de pessoas adultas que vão fazer curso de engenharia ou técnico e não têm a base matemática necessária para tal. Então, aqui no Brasil, infelizmente, no currículo regular a gente não tem algoritmo, programação, e aí quando chega na graduação isso é sempre terrível para todos. Então a gente viu que tinha um espaço ali muito grande e a gente resolveu atuar nesse espaço. Mas desde o início você já começou a atuar com as crianças ou você começou com outros projetos e depois viu esse nicho? Na verdade a gente começou com adultos, né? A gente começou a fazer cursos de automação, de eletrônica, de programação e aí percebemos que tinha esse espaço real que era justamente na primeira infância que a gente podia atuar. Nós fomos a primeira da cidade a trabalhar com esse público. E quando é que você começou a trabalhar com as crianças na área da robótica? Isso tem uns 6 anos, até chegar então foi logo no início, um ano que você já tinha uma empresa, vocês começaram a atuar nesse nicho. Isso, até acertar a metodologia, que não é tão simples, né? Para trabalhar com criança, para que isso seja super interessante. Você não vai aprender nada que você não ame, que você não goste. Então a gente trabalha muito em cima das crianças gostarem disso. E a questão do lúdico, né, Glauco? Eu acho que a criança ainda está naquela fase muito gostosa de sonhos, de imaginação, de criatividade. Eu acho que é aí que a robótica pode ajudar nessa questão da matemática, por exemplo. Sem dúvida. A gente fez um ambiente onde as crianças chegam lá e ficam... Uau! Elas não acham que vão estudar lá, né? Porque tudo é robô saindo da parede, é tudo bem colorido. Então isso é importante, com certeza. E qual é a faixa etária dessas crianças? Então, nós trabalhamos com crianças a partir de 5 anos de idade, com ferramentas bem utilizadas no planeta inteiro e até os 16 anos. É justamente nessa faixa que a gente percebe que todas as crianças deveriam ter esse tipo de acesso. E como é que funciona, Glauco? Você vai numa escola, fecha uma parceria com uma escola e monta um laboratório, as crianças vão até alguma unidade sua, como é que funciona? Então, nós temos 2 unidades que são abertas ao público, que ficam no Eldorado e uma no Adrianópolis, mas a gente também fechou parceria com escolas. Então, escolas regulares, algumas a gente montou laboratório na escola, a escola tinha espaço, a gente montou laboratório. Outras escolas a gente entrou na grade curricular deles, então robótica, empreendedorismo, programação, criação de aplicativos e jogos faz parte do currículo regular deles. Então, dependendo do que a escola necessita, a gente consegue atender com essa educação tecnológica. Então, são escolas que já estão antenadas com esse novo momento aí da 4ª Revolução Industrial. Mas a gente sabe que existe um gap muito grande ainda entre as escolas e o mercado de trabalho. Como que você vê a importância de, lá pelos 5 anos, já começar a ensinar robótica para essas crianças? É bastante importante também respeitar o tempo, né? Por exemplo,
Na literatura diz que abaixo dos 4 anos é bem complicado você trabalhar com tela, até um aviso aí para os pais que deixam as crianças com tela antes dos 4 anos, mas depois disso as crianças têm trabalhado bem, têm se desenvolvido e a gente tem percebido ganhos não só no conhecimento dessas áreas, mas, por exemplo, alunos que às vezes não gostavam tanto de ir para a escola, mas aí vai mais empolgado para a escola porque sabe que vai ter aula de robótica. É muito gostoso, né? Muito diferente da nossa época, né? Que você sentava lá, ficava anotando, o professor escrevia no quadro negro e tal. Então, quer dizer, é muito mais gostoso, interativo aprender dessa forma. Sem dúvida, eles protagonizam a aula. Geralmente era o professor que protagonizava. Hoje em dia são as próprias crianças que fazem a aula acontecer, né? Exatamente. Glauco, a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista sobre uma premiação da ONU, sobre também algo sobre o Google. Conta aí pra gente. 2019 foi bem especial para a escola. Nós fomos selecionados entre as empresas do Brasil. 15 empresas do Brasil foram escolhidas pela Google, que são empresas que trabalham com ferramentas do Google para empreender e que tinham um storytelling, tiveram um avanço considerável nisso. O Google escolheu uma da região norte e foi a gente. Nossa, muito show! Legal. E também teve um programa de aceleração, né? Empresas, startups sempre estão sendo aceleradas e a gente foi selecionado entre 30 empresas do Brasil inteiro para o Accelerate 2030, que é um programa da ONU com empresas que causam impacto social ou ambiental positivo, onde elas atuam. E isso é gratificante demais, a gente saber que a gente não só empreende, como a gente está ajudando a mudar as coisas. Inclusive, falando nisso, puxando um gancho aí nesse papo, vocês têm um braço social forte. Eu queria que você falasse um pouco desses projetos. Nós somos considerados uma empresa de impacto social, né? Uma empresa que, entre fazer o bem e lucrar, a gente prefere os dois. Então, Isso é interessante. A gente tem uma quantidade considerável de bolsistas, ou seja, crianças que não teriam acesso a estudar a programação robótica, a gente fornece esse acesso. Como que a criança faz? Desculpa interromper, mas acho que isso interessa muito para quem está acompanhando a gente. Como é que a criança, os pais fazem para conseguir uma bolsa dessa? Então, é só entrar em contato em qualquer rede social da Manaus Tech, Facebook, Instagram, ou no número que vai aparecer depois no final do programa. E aí a gente avalia a questão socioeconômica e vê como a gente pode ajudar. Quer dizer que tem esperança, né? Todos podem, é isso? Com certeza, eu acho que a gente não pode aumentar esse gap, a gente tem que diminuir ele, na real. Então é bastante importante isso. E a gente favorece que as crianças trabalhem em projetos que não necessariamente vão virar unicórnios de $1 bilhão. Sim, a gente favorece que a gente tem crianças com aplicativos no Google Play que ajudam surdo-mudos. Semestre passado teve um aluno que fez um robô que tratava da tendinite da mãe dele. Então, assim, é muito importante que eles aprendam a resolver na sociedade. Exatamente. Foi uma super alegria para mim poder te entrevistar, Glauco. Quero agradecer muito aqui a sua contribuição para a Acelera e quero deixar aqui um espaço para você fazer as suas considerações. Eu que fico agradecido, é um prazer estar aqui. E para os pais que querem conhecer um pouquinho mais desse ramo de educação tecnológica, é só entrar em contato com a gente, o telefone vai aparecer aqui e também nas redes sociais da Manaus Tech. Obrigado. Muito obrigada, Glauco. A gente vai para um breve intervalo, mas eu volto já já. Legal saber como a tecnologia pode realmente impactar na vida das crianças. Com tantas mudanças acontecendo agora na 4ª Revolução Industrial, a capacitação e a qualificação da nossa mão de obra vai ser cada vez mais importante.
E agora a gente vai rodar um VT aí para você, para conhecer um projeto de robótica que está sendo realizado numa colônia de férias aqui em Manaus. As ferramentas tecnológicas fazem parte da vida cotidiana de todos, e principalmente das crianças. Hoje, não temos mais como nos desvincular delas. Os pequenos precisam sim ter acesso às diversas possibilidades oferecidas pela tecnologia, mas sempre de uma forma organizada e orientada para que possa levar a um efetivo aprendizado. Como, por exemplo, esta escola de robótica em Manaus, que possibilitou às diversas crianças entender sobre o assunto tecnologia. A Manaus Tech for Kids surgiu em 2017 com o intuito de levar essa tecnologia para as crianças e para os adolescentes, porque hoje em dia é muito importante que essas crianças já tenham desde pequenas em mente o que elas vão enfrentar no mercado de trabalho. Então a gente sempre busca, nos nossos cursos, trazer a tecnologia de uma maneira lúdica para que elas se interessem. Então a gente trabalha com gamificação, a gente trabalha com robótica, criação de jogos, programação, criação de aplicativos. Então tudo isso a gente trabalha de maneira lúdica para que elas consigam entender e que elas gostem também, para que elas tenham um norte nesse mercado de trabalho que elas vão enfrentar quando elas crescerem. Então a gente também trabalha com alguns pontos da indústria 4.0. Então a internet das coisas é muito importante, a eletrônica também a gente leva em consideração. Então esses são alguns fatores que tornam a nossa escola ser o que é. Então a gente não dá só robótica, a gente também fornece cursos de programação, tem uma parte de empreendedorismo, tem uma questão de pensar no impacto social que os projetos que os alunos vão desenvolver desencadeiam. Então a gente tem algumas parcerias com, por exemplo, a Sintep, que nem esse curso que está acontecendo aqui, que a Sintep ajudou a escolher alguns alunos para participar desse curso. No caso aqui, o curso que está acontecendo é o curso de Coders. Então aqui eles estão vendo como criar aplicativos. Então a gente utiliza sempre plataformas são plataformas acessíveis, que são fáceis de entender. Então aqui a gente usa a programação em blocos, que é muito simples, é só encaixar a programação e eles conseguem fazer isso de maneira muito rápida. Então aqui a gente consegue em um dia ensinar a fazer um aplicativo bem bacana para eles conseguirem mostrar para os pais, quem sabe se interessar numa carreira de programador e no futuro conseguir ingressar numa empresa ou quem sabe montar a própria empresa, que é uma das coisas que a gente incentiva aqui na Manaus Tech também, empreendedorismo. Possibilidades. Essa é uma das propostas que uma secretaria aqui da cidade tem como parceria com a Escola de Robótica. Fazer com que as crianças e jovens possam integrar nesse segmento de forma que possam planejar um futuro profissional melhor. Hoje, trabalhando com trabalho, empreendedorismo e inovação, nós entendemos que a gente possibilite o aprendizado 4.0, assim como as profissões do futuro. Dentro desse viés, a gente entende que todo o nosso polo industrial está mudando e que nós teremos profissões do futuro. Profissões que hoje não existem e que nós não sabemos o que é. Sendo assim, a gente possibilita essas crianças estarem dentro de algumas ações como a colônia de férias do projeto Aprendendo Profissões e Empreendendo do Futuro da Secretaria, estar trabalhando com essas crianças, possibilitando a elas esse ensino 4.0, entendimento básico de robótica, entre outras coisas. Hoje, as crianças que estão no ensino fundamental, elas possivelmente ocupem profissões que nem existem ainda. Então é uma forma de estar preparando elas para o mercado de trabalho. Nós demos o pontapé inicial agora com a colônia de férias. Então um parceiro grandioso desse, como é a Manaus Tech, ele traz para o nosso público-alvo em específico, que são crianças, esse contato que é tão importante de usar a tecnologia a favor de algo maior. Porque hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial, só que a gente esquece que as crianças podem estar também trabalhando diversas coisas que podem auxiliar o mundo, como, por exemplo, pensar a floresta de pé, está trabalhando com biosustentabilidade, entre várias outras coisas. E até mesmo, hoje a gente fala de uma cidade que inclua as pessoas como um cadeirante, como uma pessoa deficiente, e por que não trabalhar isso dentro da tecnologia, para que a gente consiga mostrar para o mundo como fazer uma sociedade igualitária. Dessa forma,
de pegar as crianças. A criança, ela não tem melindre de fazer as coisas, ela não tem medo de errar. Por isso que é tão importante ela aprender aqui dentro de sala de aula, uma sala de aula estruturada como é a do nosso parceiro, está aprendendo que ela não precisa ter limites e não precisa ter barreiras e que ela pode criar tudo que ela quiser no tempo dela e contribuindo para ter uma sociedade melhor. Aqui a gente, no começo das aulas dos nossos cursos, a gente sempre dá uma introdução sobre o que são computadores, o que é internet. Então, a gente sempre dá uma introdução nesse curso para mostrar para eles qual é o potencial que a tecnologia consegue atingir. Então, de maneira, de novo, sempre bem lúdica, né? A gente ensina as crianças a mexer nos computadores, a gente ensina elas a trabalhar com tudo isso de maneira simples, para que elas não fiquem perdidas, para que elas não acabem desmotivadas caso não entendam alguma parte. Então, a gente sempre foca nessa parte de trabalhar tudo de maneira muito simples para que elas consigam entender. Aqui a gente busca sempre mostrar esse lado da tecnologia, que a tecnologia sempre tem esse benefício de facilitar o aprendizado, de a pessoa rapidinho ali acessa o Google, consegue aprender várias coisas. Então a gente ensina para o aluno como fazer, e quando ele chega em casa ele tem que ter esse interesse em buscar, em sempre aprender mais. Então é isso que a gente busca também nos nossos alunos, querer que eles consigam procurar, que eles acabem se tornando autodidatas. Então aqui a gente dá um norte e eles conseguem procurar em casa, a gente tem apostilas também que a gente fornece. Então a gente consegue trabalhar com eles não só aqui na sala de aula, mas mais importante ainda em casa. A gente trabalha com o Arduino, que é uma placa de prototipagem eletrônica, eles trabalham para entender como que a internet das coisas funciona. E isso é uma visão de mercado que muitas pessoas, que mesmo graduadas, não têm. Então aqui, crianças, adolescentes, eles conseguem ter uma visão que pessoas que já estão se formando ainda não viram. Então eles mexem com Arduino, mexem com eletrônica, mexem com muitas coisas aqui. Bem, isso aqui, hoje, a gente está fazendo 2 aplicativos. São simples, mas que eles já conseguem explorar todo esse potencial que a gente falou mais cedo. Então eles conseguem montar o design que eles acham mais bacana, colocar uma imagem ali para fazer uma interface mais bonitinha. Então, todas essas coisas a gente consegue trabalhar em uma aula, por exemplo. Para o pequeno Vitor, estudante de ensino médio, devido às férias, tem mais tempo de acessar a internet e, no curso, criou um aplicativo de receitas. Eu acesso quase todo dia, não tenho muita coisa para fazer, que eu estou de férias. Eu passo a maior parte do tempo usando o Facebook. Várias coisas, na verdade. É mais canais assim de curiosidade. Achei legal, né? Pelo menos um dia para poder ter a chance de criar um aplicativo meio simples. Mesmo sendo simples, ainda é bom. Não é tão difícil, não é fácil nem é difícil. Criei um negócio de receitas, para as pessoas saberem como fazer tal receita, tipo um bolo, uma receita de bolo. Por iniciativa de sua mãe, Lucas, também estudante do ensino médio, deseja no futuro seguir na área de computação. Eu soube pela minha mãe que ela viu no jornal e ela falou que eu tinha que participar, então ela foi lá e fez a minha inscrição junto comigo. O mais que eu costumo acessar são os sites padrões mesmo, Facebook, YouTube, essas coisas. Eu tive a oportunidade de fazer um aplicativo que ele, no que você escreve, ele reproduz falando, entendeu? Pode servir tanto para mudo quanto para essas pessoas, tipo assim, que não pode falar, escreve lá, aí ela reproduz a fala. Quero trabalhar na área da computação, eu já fiz informática, pretendo fazer informática básica, avançada, pretendo fazer ciência da computação e assim escolher um emprego que seja bom, sabe? Incrível, né, gente? Como essa criançada, os tais nativos digitais têm tanta facilidade em lidar com a tecnologia. A gente vai para um breve intervalo, mas o Acelera Amazônia volta daqui a pouquinho.
O Acelera Amazônia está de volta e a nossa equipe conversou com a Micila Sumária, que é especialista em tecnologia de software, e vai contar para a gente como que a tecnologia pode ser usada também na educação. Acompanhe com a gente. Marcos Evandro tem apenas 16 anos e teve seu primeiro contato com a robótica no ensino médio. Agora, se prepara para representar o Brasil em uma competição mundial que acontece em junho, na Europa. Entrei aqui no IFAM em 2018, né? E eu já entrei com esse objetivo de participar de competições e tal, né? Então que eu vim para o curso de mecatrônica, porque eu já queria ter esse contato. Aí eu me formei com a professora, como que funcionava, aí eu fiz uma provinha, que era para testar o nível de conhecimento e tal, para ver onde melhor eu ia me encaixar. Aí eu participei da primeira edição da OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica, em 2018. Aí eu participei, eu tive um bom desempenho logo de cara. Aí eu, nossa, se eu já tive um bom desempenho, então eu vou continuar. E a professora sempre incentivando também, né? E depois daí eu não quis mais parar, porque eu criei o gosto e com incentivo e a gente trazendo resultados, nós chegamos a um nível assim rápido, um nível alto em pouco tempo, entendeu? Graças ao nosso esforço e também à contribuição dos professores. Bom, eu acredito muito no potencial da robótica como apoio às metodologias de ensino, né? Porque a robótica ela tá para apoiar basicamente aqui no ensino médio, por exemplo, as disciplinas básicas e técnicas, né? Ela apoia como? O aluno hoje ele é muito prático, né? Ele não quer mais tá desenvolvendo algum tipo de mecanismo ou estudando de forma tradicional, sentado, lendo aquele livro ou assistindo aquela aula monótona. Ele quer ver as coisas acontecendo, ele quer ver como que os mecanismos eles conversam, né? Então, dessa forma, a robótica ela é uma grande ferramenta para estar dando uma acessibilidade a todas as tecnologias divergentes. Os benefícios são inúmeros. Eu sou muito suspeita para falar porque hoje as nossas atividades aqui no CMDI, né, no caso no campus do distrito do IFAM, ele trabalha muito robótica. Em todas as áreas, em todos os cursos, você tem a implementação da robótica. Os benefícios que a robótica traz aí no cenário nacional é que os alunos eles conseguem ver a aplicabilidade, né, do cotidiano dentro da robótica, além das profissões. Na robótica existe o desenvolvedor, existe o mecânico, existe aquele que faz a administração da logística da equipe. Então, querendo ou não, existem muitas áreas em uma só ferramenta. E aí ele se descobre, né? Eu estou num curso de mecatrônica, mas eu não estou me identificando tanto assim com a mecatrônica. Mas daí, ele desenvolvendo esses projetos de robótica, ele se enxerga dentro desse mundo, ele se enxerga dentro de uma profissão e provavelmente até dentro de uma função. E aí ele desencadeia a várias tecnologias. É fantástico como a robótica trabalha na área das crianças, porque eles se envolvem, eles começam se envolvendo de uma forma linda, porque eles começam a ver o robozinho funcionando e aí aquilo ali causa curiosidade. E eles querem aprender como é que aquele robozinho, por que ele está funcionando, como é que ele faz para fazer as missões, como é que ele faz para poder estar identificando o terreno. Então eles identificam tudo isso, ainda mais porque ele tem que montar parte da criatividade dele, entendeu? Eu vou fazer um carrinho, ele pode ter uma vasta área para fazer um carrinho, ele pode fazer um carrinho quadrado, um redondo. Então a criatividade dele que vai dando força a essa mecânica. E aí é isso que aí ele se descobre um inventor. E quando ele se descobre um inventor, cada vez mais ele se interessa em aprender e construir o seu próprio robô. Na verdade, algum tempo depois da competição ainda não tinha caído a ficha, sabe? Porque é um peso muito grande você, representar... Primeiramente nós fomos campeão regional, né? Fomos para nacional representar o Amazonas, então já é um peso. Agora imagina se chegar a representar um país. Que no caso nós vamos viajar para Portugal para representar um país. Isso é um peso enorme, mas graças a Deus nós estamos trabalhando nisso, né? Com ajuda dos professores principalmente, para chegar lá e trazer um bom resultado para cá também. Para os pais, né? A princípio, 8 anos de idade é a melhor idade para começar a desenvolver a robótica, mas antes disso,
você já consegue desenvolver algumas habilidades no filho quando a gente compra aqueles kits de Legos, né? Montável, ali você já está trabalhando a criatividade do seu filho. Então eu acho muito importante você trabalhar com materiais dentro de casa, brinquedos que sejam educativos e que vão expandindo para essas áreas de raciocínio do aluno, né? E para os alunos que querem participar, né? Existem clubes, instituições. Aqui no CMD, aqui no IFAM, a gente começa a trabalhar a partir do ensino médio com a robótica, né? E passa por um processo seletivo para poder entrar no Instituto Federal. E aqui a gente tem essa administração, eles participam de competições, participam também, tem esse conhecimento dentro da própria ementa da grade curricular deles, né? E aí eles estão livres aqui dentro para poder produzir e para que eles possam estar se descobrindo. Mas qualquer um pode vir visitar também, né, o nosso campus. Nós temos um projeto muito bonito aqui chamado CMDI de Portas Abertas, onde a gente abre as portas aqui, os professores, gestores abrem as portas para que você possa estar conhecendo o nosso instituto, o que a gente produz aqui dentro. Então, todos estão convidados. As escolas, né, que quiserem conhecer um pouquinho mais do IFAM. Amazônia está terminando. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais e também mandar a sua sugestão. Eu estou ficando por aqui, mas na próxima semana tem mais Acelera Amazônia. Até lá! Acelera a Amazônia. Oferecimento Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, INDT, e Fundação Paulo Feitosa, transformando conhecimento em inovação.